que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com a ecoterapeuta Pérola Brownie. Pérola, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. A gente já recebeu sua mãe aqui. Ela falou, eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei é, que nome bonito, Pérola. Qual a origem do seu nome? Ah, essa história é linda, né? Ela leu num livro, né? E um dos personagens, se eu não me engano, né? Que dava tinha o nome de Pérola. E eu não lembro agora a história tão a fundo, mas ela fala, né? Sobre essa personagem que tinha um papel muito importante nesse livro. Sim. E aí o meu pai, ela perguntou pro meu pai, né? O que ele achava, ele topou. E aí... estamos aqui. É um nome muito lindo. Me conta, Pérola, o que você faz? O que é uma ecoterapeuta? Como é que você se apresenta para o mundo hoje? Então, a ecoterapia é um trabalho que envolve o cavalo, né? E o meu pai, ele é fisioterapeuta e trabalhou muitos anos na Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil. Que é? ANDE Brasil. ANDE Brasil. Isso. E a ANDE Brasil criou esse método. Ela trouxe para o Brasil, na verdade, um método que já existe lá fora, né? Que se chama Equine ou hipoterapia. E aí eles trouxeram para o Brasil essa palavra, ecoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar. E é eco, né? Com Q-U-O, não é eco de ecossistema. Sim, Porque envolve o cavalo. Não é uma terapia ecológica, é uma terapia de cavalos. Exato. Equinos. Equinos, exatamente. E essa terapia, ela... Porque que acontece, né? É um método terapêutico que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar. O que é o interdisciplinar? É onde a gente envolve a área da saúde, da educação e da equitação. Então, eu tenho profissionais que estão trabalhando, né? Tanto da área da saúde, um fisioterapeuta, um psicólogo, quanto da educação, como um psicopedagogo, educador físico e o equitador, né, que está na parte direta da equitação. Então, geralmente a gente sempre tem esses 3 profissionais juntos, né, equitador, a parte da educação e da saúde. E aí envolve, né, muitos profissionais. É um trabalho interdisciplinar e não multidisciplinar. Explica a diferença, Pérola? Claro. Interdisciplinar porque a gente se comunica. É como se fosse algo que é harmonizado, sabe? Como estão os 3 profissionais juntos, ou, na verdade, pode envolver mais de 3 profissionais, né? Assim... Mas eles seguem a mesma estratégia, não cada um bota cria uma estratégia própria. Exatamente, não é uma coisa separada, é uma coisa unificada. Então, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o pedagogo, o psicólogo, o equitador, eles vão estar sempre se comunicando em prol daquele atendimento, né? Então, não é algo, eu fui atendida por um psicólogo, depois eu fui atendida por um pedagogo, depois eu fiz uma fonoaudiologia, não. Na ecoterapia, a gente traz todas essas áreas, né, para dentro daquela abordagem, daquele momento com o cavalo. Que máximo! É muito diferente. E como é que... bom, você falou que o seu pai já trabalhava com isso? Isso, então. Meu pai, ele é formado em fisioterapia. Militar e, na verdade, ele foi emprestado para o Exército. Pelo Exército, ele foi emprestado para a ANDE Brasil, que fica em Brasília. E aí, quando ele foi emprestado, como formado em fisioterapia, ele se especializou, né, no curso para ecoterapia. Então, desde que eu nasci, assim, desde que meu pai se separou da minha mãe, começou a trabalhar em Brasília. E você é do Rio? Sou do Rio. E aí, ele se formou aqui no Rio, né? Veio transferido também pelo Exército, se formou aqui. E depois da separação, ele foi para Brasília. E lá em Brasília... ele conheceu a ANDE Brasil. Então, fez parte da minha rotina, né? Eu acabava vindo, né, de 15 em 15 dias. Você ia para Brasília? Ia para Brasília. E participava, né, dos atendimentos, fazia umas aulinhas de equitação. Começou a se inteirar nesse universo. E aí,
Isso quando você tinha que idade, mais ou menos? Na faixa dos 4, 5 anos. Ah, é super novinha. Desde pequenininha. E aí, desde pequenininha, você sentiu esse chamado para trabalhar com isso? Não, o cavalo era algo que eu gostava muito. Sempre fez parte, assim, da minha infância, da minha adolescência. E aqui no Rio sempre foi um ponto muito distante. Porque o cavalo é algo caro, né? Aham. E aqui no Rio eu morava na Zona Sul, então tinha hípica, tinha o jockey, mas eram coisas um pouco inacessíveis financeiramente. E lá em Brasília eu tinha esse porto seguro com os cavalos, que eram muito fácil, né? Era um livre acesso. Aham. Mas eu sempre cresci, né, com essa necessidade de ter o cavalo por perto. Tem uma coisa muito profunda, até um pouco misteriosa da relação dos cavalos com os humanos, né? Eu conheço só poucas pessoas que lidam mais diretamente com o cavalo, mas parece ter uma conexão especial da espécie. Não sei, o olhar do cavalo é uma coisa que parece estar olhando nossa alma. É muito lindo, né? O cavalo realmente é muito especial, né? Eu sou suspeita, mas a gente tem um lado, né, que é do cavalo ser um animal muito grande, né, muito poderoso. Então a gente tem essa questão de poder ter, né, acesso a esse animal e ele é muito dócil, né? O cavalo, assim, geralmente ele é um animal de fuga, mas ele é um animal que ao mesmo tempo que ele tem muita força, ele é muito dócil. Ele podia, se ele quisesse, matar a gente em 2 segundos, sabe? Não, ele fica ali, ele dá a cabeça pra gente fazer um carinho. Ele é um ser confiável, sabe? E acho que a segurança disso, né? Porque uma coisa é que não tem o poder de te machucar e não te machuca, só não tem nada pra, tipo, de poder de te machucar mesmo. Agora, quando a coisa tem o poder de te machucar e opta por ser dócil, é ainda mais poderoso, né? E ele te oferece, né? Ele te oferece, assim... hoje, né, tem muitas matérias que falam sobre o campo eletromagnético do cavalo, né? Como é que é isso? Que fala que ele lê o campo a muitos quilômetros de distância. Então, é como se ele conseguisse ler a nossa alma mesmo, né? O que você falou de alma, né? De ele ter acesso a coisas que nem a gente, às vezes, está muito consciente do que está acontecendo naquele momento. Então, se você está muito estressado, ou se você está triste, e se você vai montar num cavalo, naquele momento, daquela forma... A sua energia toda passa para aquele cavalo, e o cavalo que às vezes é dócil fica agitado, ou fica estressado. Ou você vê, assim, às vezes é um cavalo agitado que está com uma criança, ou, né, na ecoterapia mesmo, que a gente atende o público PCD, a gente vê que é um cavalo que às vezes é um pouco mais ativo, mais arisco, e aí ele muda o comportamento quando tem esse cuidado. Então, assim, é muito lindo de ver que hoje existem, né, esses artigos, esses estudos que comprovam o quanto o cavalo traz, sabe, dessa leitura desse campo, de como essas coisas acontecem, existem, né? A generosidade do cavalo é mágico. Esses campos de energia. Muito de como a gente experiencia o mundo não é tão óbvio assim, né? É muito lindo. E aí, bom, começou a sua paixão por cavalos, então profissionalmente, inicialmente, você foi para outro caminho? Isso, aí o cavalo era um meu... uma paixão. O meu porto seguro com o meu pai. Era algo que me conectava com algo que eu amava, né, de alma. Tinha esse caráter afetivo e também uma conexão com a natureza, né? A conexão com a natureza que realmente também paz. Da paz, né? A gente volta da onde a gente veio, né? A gente fala assim, é tão bom ter um contato com a natureza. Na verdade, é porque a gente é natureza, a gente esquece, né? Então, quando a gente tá na natureza, a gente se sente mais em casa, na verdade. Com certeza, a natureza proporciona pra gente, né? Ele traz aquela leveza, é uma sensação realmente de harmonia, de paz, de momento presente, né? Da gente estar com os 5 sentidos ativos, a escuta, o som, o cheiro. Você não precisa de muita coisa, né? Só o fato de você estar ali caminhando
e você vê que tem várias folhas caídas, você já ouve aquele barulhinho de pisar na folha e você, sabe aquela folha seca? Sei. Gente, Te isso traz para o momento presente. é tudo assim que envolve a natureza, seja um barulhinho de riacho ou um cheiro de um pé de limão, sabe? Tudo é muito rico. Até o cheiro do próprio esterco, né? Do cavalo. Quando você sente, nossa, que cheirinho de campo. Já te traz muita memória, eu acho. De infância. E eu acho que muito também por ser itens vivos, né? Que tem a própria energia, então vai juntando sua energia emergindo com o ambiente, que eu acho que é uma coisa que talvez não aconteça com coisas inanimadas. Será que tem isso? Eu vi outro dia também falando exatamente sobre isso. O quanto que a gente... Olha isso, que loucura, né? A gente parar pra refletir. As plantas, as árvores, elas soltam oxigênio. A gente respira oxigênio. E aí a gente solta gás carbônico. E aí a planta absorve esse gás carbônico. E assim é um ciclo. Ou seja, tá tudo interligado, gente. Elas precisam da gente, a gente precisa delas. É muito louco a gente pensar, nível né? Vital. Nível vital. E o quanto é troca. A gente troca o tempo todo com a natureza. E na natureza não tem lixo, né? Não tem nada que não devia estar lá. Tudo. Gente. O que é, digamos, o lixo vira fonte de energia. Exatamente. A gente tá conectado. E às vezes a gente esquece, né? São coisas muito simples, muito perto. E que a gente às vezes não tem essa percepção. Tem 2 exercícios que eu comecei a... Comecei é um termo forte, né? Eu já fazia 2 exercícios que eu recentemente descobri que são muito bons para nossa cabeça e que se eu fazia antes, eu fazia inconscientemente, que é o que eles chamam de grounding, né? Que é quando você fica descalço, pisando na areia ou na terra, que é só uns minutinhos daquilo já faz você estar um pouco mais em paz, né? Aterrar, a sua energia vai ficando um pouco mais tranquila e você volta para a natureza. E também contemplar, que imagina, você tá naquele campo com cavalos e tudo, tem uma vista bonita, não precisa nem se ter uma vista tão incrível, mas só da gente se permitir a olhar sem julgamento um horizonte, também já dá uma mais clareza mental, uma certa paz de espírito, ajuda com ansiedade. A vida na cidade dá muita ansiedade, e eu acho que é porque é um pouco antinatural, né? É o automático, né, que a gente entra. E é importante a gente sair dessa zona de conforto também, porque por mais que a gente tenha essa questão até do cultural, né? Se você cresce dentro de um apartamento, não experiencia esses momentos ao ar livre, você acaba tendo um repertório mais cru, né? Você não tem tanta oportunidade. Porque você está condicionado a ar-condicionado, a um chão liso, a brinquedos de plástico, televisão, né, telas e jogos. E aí você precisa ter esse tipo de oportunidade, né, essa riqueza para o ser humano se desenvolver, né? Tô até pegando assim essa parte dos primeiros anos de vida, né? Que é a parte principal, é quando a gente está com o boom dos neurônios. Então, se a gente não oferta uma riqueza, né, de ambiente, de estímulos, de informações, né? Criar repertório. Exatamente, criar repertório para aquele ser poder se desenvolver e aproveitar tudo que ele tem para se desenvolver, né? Então, os neurônios estão à flor da pele, está tudo acontecendo. Então, dos 0 aos 6 anos de idade, a gente está tendo essa oportunidade de falar para o nosso cérebro, caramba, olha isso, olha aquilo, e caramba, existe um tipo de solo diferente, e cheiros e texturas. Então, é aquele momento que você está absorvendo, você está aprendendo, você está recebendo. Todos esses estímulos vão criando repertório, e é um estímulo diferente de um estímulo de ficar com a tela na cabeça, né? Tipo, para criança é importante os estímulos de coisas, digamos, reais. Reais, naturais. O natural, por que o natural? Porque, primeiro, é isso, é de onde a gente veio. Segundo, não existe um lugar, um ambiente mais simples que você vai poder ofertar
tantos estímulos para um indivíduo que está se desenvolvendo, de uma forma simples, né? Porque é isso, você tá ali numa cachoeira, ou você tá numa praia, ou você tá num parque, e você já tem isso mais do que num parque de diversões, por exemplo. É verdade, Pérola, na nossa última conversa tinha falado dessa importância de criar repertório, sobretudo nessa fase da criança, e eu tenho uma sobrinha que mora fora, e ela passou umas semanas aqui em casa e eu fiquei com muito isso na cabeça, tipo, porque você falou que só a diferença de solo já vale, aí ela tá vai fazer 4 anos agora. E foi a primeira vez que eu saí sozinha com ela. Então eu levei pro Bosque da Barra, pra uns parques. E aí eu tava assim, olha só que terrenos diferentes pra ela. Eu senti, tô ofertando muito isso. Tô botando em prática o que eu aprendi com a Pérola. O seu foco é crianças. Então, foco de atuação. Na verdade, a gente, no Centro de Ecoterapia, hoje a gente tem um público infantil. Mas o nosso objetivo é alcançar pessoas de qualquer idade que estejam aptas a realizar a ecoterapia. Então é isso, assim, ofertar qualidade de vida, principalmente para as pessoas que precisam, dentro da abordagem da ecoterapia, claro. Mas, por exemplo, hoje o nosso maior público é TEA, né, que é o autismo. E dentro aí dessa faixa etária dos seus 3 aos seus 12 anos, geralmente é nessa faixa. Mas a gente tem síndrome de Down, tem paralisia cerebral, pessoas que se lesionaram, né, na coluna cervical. Então, até, né, síndromes degenerativas. Isso tudo a gente atende, a gente busca, inclusive, porque a gente sabe o quanto que a ecoterapia vai beneficiar aquele praticante, que é como a gente não chama de paciente, a gente chama de praticante. Legal. E então, assim, a gente está sempre buscando, mas é realmente uma questão mesmo de foco mesmo, porque às vezes a pessoa mais velha, ela já acha que é mais perigoso montar a cavalo, ou não que tá aberta. não tá tão aberta ou receptiva, né, àquela prática. Então, é uma terapia que é benéfica tanto para a mente quanto para o corpo. Total. A gente tem, né, a ANDI Brasil, quando ela foi constituída, a gente tinha muito artigo científico falando sobre a parte motora. Então, a gente falava muito sobre quem teve um AVC, sobre paralisia cerebral, por conta do movimento tridimensional. O cavalo tem um movimento tridimensional. Isso. Por isso que a gente usa, né, o cavalo. É por isso que usa o cavalo. Exato. Porque ele tem esse movimento que Por que tridimensional, né? Porque quando ele tá andando com as 4 patas, ele faz, ao mesmo tempo, ele faz um movimento para cima, para baixo, para frente e para trás, para um lado, para o outro. Então, esse movimento, quando ele tá andando, ele tá gerando esse movimento para aquele praticante. E esse movimento gera estímulos que esse praticante não estaria recebendo sozinho. Com certeza. Porque, primeiro, se a gente for pensar num quadro motor, né, uma pessoa, um cadeirante, ele não faz o movimento de marcha do humano, né? Então, ele está ali condicionado à cadeira de rodas, que geralmente é num chão liso, num chão que não tem impacto, que não tira ele, né, do eixo. Aquela coisa. Que o cavalo tem trotes diferentes até, né? Exato. Eu sei que tem 2 trotes de cavalo, né? O que é assim e o que é assim. A marcha. A marcha. E o trote. A marcha e o trote. Exato. São raças, né, diferentes. Pela raça? É pela raça. Mas a gente fala, né, que tem o passo, o trote e o galope. São as 3 andaduras do cavalo. Mas... Passe, marcha e galope. Foi isso? Passo, trote e galope. Passo, trote. Tá, o passo é mais devagar, o galope andando, é o mais rápido e o trote é o meio do caminho. Isso, é o que dá um impacto maior. Trote... Mas no manga larga marchador é a marcha. Ao invés do trote, o cavalo marcha. Tá. É a raça que proporciona, ao invés de ele ter um impacto tão alto, ele tem um impacto mais leve. E aí a diferença da marcha e trote, então tá no mesmo... É diferente porque o cavalo que trota, ele tira... são 4 patas, né? Então, ele tira 2 patas ao mesmo tempo do chão. Tá. Então, o impacto é como se a gente estivesse pulando.
Ah, a gente, ser humano, né? Como se a gente estivesse pulando. E a marcha, ele não tira os dois pés, os dois pés não, é uma mão e um pé. Ele só tira um membro inferior do chão. Os outros 3 estão ali. Então, por isso que a gente dá tipo uma reboladinha assim, né? A gente não sai do movimento. Ele só, enquanto tem uma pata fora do chão, as outras 3 estão ali no chão. Então, por isso, o impacto é mais leve. Você não faz aquele movimento do trote, né? Inclusive do elevado. Tem o trote elevado na equitação, no hipismo, né? Que é aquela... Você senta e levanta, senta e levanta. Na marcha você não tem esse movimento. Você só fica sentado, mas assim, se equilibrando naquele movimento. Interessante. E o galope, então, é quando eles conseguem tirar os 4 pés do chão ao mesmo tempo? Não, aí o galope também são... Só que no trote... É inclinado, né? São as 2 diagonais. Então, ele tira 2 de trás e 2 da frente. Desculpa, 2 de trás e 2 da frente, não. Uma de trás e uma da frente. E aí, depois ele muda. Uma de trás e uma da frente. Sempre em diagonal. No galope, não. Ele tira sempre, assim, ele tira as 2 da frente e depois as 2 de trás. Então, quando as 2 estão no ar, as outras 2 estão no chão. Entendi. Então, eles vão fazer esse movimento assim. Então, são estímulos diferentes. Mas na ecoterapia, a gente acaba usando mais o passo. Porque tem que ser levinho, né? Exato. E no próprio passo, a gente já tem muito estímulo. Então, só o fato do cavalo, né, tá andando, no passo a gente tem já três categorias diferentes, né, do andar. Que é um reunido, o antepistar e o sobrepistar. É um pouco complexo, mas é como se fosse assim, um passo mais reduzido, que o cavalo vai bem devagarzinho, um passo um pouco mais alongado, que ele já anda, é igual a gente andando, a gente está num passo devagar, um passo mais ou menos e um passo mais amplo. É como se fosse isso dentro do cavalo, né? Então, a gente usa esses tipos de passos até na hora do atendimento, para ver, né? Do que esse praticante precisa? Ele precisa de mais estímulo, de menos estímulo? É um praticante que tem um tônus muscular, sustenta esse tônus muscular? Ele aguenta ficar 30 minutos em cima do cavalo com um passo mais rápido que vai exigir mais desgaste dele? Deve mexer com músculos que em nenhum outro momento ele mexe, né? Exato, né? E muito core também? Toda essa parte, assim, de marcha, de pulmonar, diafragma, toda a parte de trapézio. Porque assim, a gente recebe muito estímulo mesmo, né? Em 30 minutos, a gente tem mais de 21 mil ajustes tônicos. Nossa. Então, são muitos estímulos. Então, a gente precisa até tomar cuidado para não ter esse excesso de estímulo, essa sobrecarga, para poupar aquele praticante, né? Que em alguns casos, realmente, eles saem cansados, saem com sono. Porque é uma prática cansativa. A gente fica achando, que legal, bonitinho, tá andando a cavalo, fazendo um passeio. Só que não é isso, né? A gente tem muito além. Fora, né, os objetos lúdicos, fora as estratégias que o terapeuta que está mediando aquele caso, né, vai ofertar, dependendo de cada indicação, de cada objetivo. Então, é algo muito complexo. A ecoterapia, ela é uma oportunidade, né, terapêutica do praticante estar naquele ambiente rico, né, de natureza, com um cavalo, que é um animal grande, alto, que proporciona uma visão do praticante, né, de cima para baixo. Então, ele está sempre ali em cima, olhando para a gente aqui embaixo. Então, empodera o praticante. Empodera o praticante, traz autoestima, traz essa noção de eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então, existe autoestima, sabe? Então essa é a parte... Porque quando você falou do motor e do estímulo tridimensional, eu consigo entender bem o impacto que tem na questão motora. Então, esses outros aspectos que você está falando são os benefícios que trazem para a questão... Cognitivos também. Tá. A gente vai misturando, né? Tem tanto essa parte motora, né? Do movimento tridimensional, quanto essa parte também cognitiva, que entra até essa questão de propriocepção, de sistema vestibular,
quando a gente fala, né, de um autismo, por exemplo, a gente sabe que tem perdas no sentido de sensorial, alguns casos, né, eles não têm tanta sensibilidade ou tem hiper, mega sensibilidade, né? Então, a gente fala que é hiper ou hipo. Então, tudo isso a gente tem que avaliar cada caso para proporcionar o melhor para aquele praticante, para aquele caso, né? Então, exemplo, eu tô com um praticante que eu quero trabalhar motora fina, né? Esse movimento de pinça. Então, o terapeuta, né, o mediador que vai estar acompanhando aquele caso, vai falar, vamos pegar uma folha aqui da árvore. Ele vai lá, vai fazer esse trabalho, por exemplo, sabe? Tudo com objetivos possíveis para aquele praticante, né? Torna lúdico e contextual. Cria contexto para os estímulos que aquele praticante especificamente precisa? Precisa e consegue, né? Tá. Então, exemplo, tônus muscular, né? De hipotonia. A gente tem muitos casos de hipotonia quando... O que é hipotonia? É quando a gente tem uma postura um pouquinho mais cifótica, assim, né? Isso geralmente é por falta de musculatura, tônus muscular. Em alguns diagnósticos a gente tem, né, mais hipotonia. E aí o cavalo, né, através desse movimento tridimensional, ele já está ofertando, ele já faz, né, uma das coisas que os responsáveis sempre falam pra gente depois de um tempo ai, nossa, ele já está bem mais posturado, ou ele aprendeu a andar de bicicleta. Nossa, ou que legal. Eu quero que meu filho entre na ecoterapia porque ele está ficando corcunda. Então, assim, a eco, ela proporciona muito esse tônus muscular, essa consciência corporal, essa parte da propriocepção que eu falei, né, de noção gravitacional, onde é que eu tô, né, a distância, assim, se eu cair, né, tem um chão aqui, eu tô em cima de um cavalo, altura. Senso de percepção da mente, é isso? Total, exatamente, também, né, isso entra nesse nicho de propriocepção, de entender, né, todo aquele contexto que está por trás. Então, a gente vai usando todo esse repertório, né, rico para atender aquela demanda individualizada, né? É muito legal. Nossa, muito interessante mesmo. Então, a ecoterapia hoje a gente tem, graças a Deus, né, muitos estudos, muitos artigos que já apontam os benefícios dela para questões cognitivas, comportamentais, sociais, sabe? A gente tem assim um leque muito grande para desenvolver, né, cada caso. E aí, voltando um pouquinho, você de adolescente gostar de visitar seu pai, mexer com os cavalos, para virar uma profissão? Você falou que não foi de primeira. O que você buscou inicialmente na sua vida profissional, então? Então, eu me formei em relações públicas. Não tem a ver, Nada né? a ver. E aí, na época, eu trabalhava num restaurante, e eu estava entrando no meio, né, de RP dentro do restaurante. E ao mesmo tempo eu me via naquela situação e eu olhava e falava, gente, o que eu tô trazendo de útil para o mundo? É isso que eu quero para minha vida? E aí entrou aquele conflito interno, né, de eu já tenho uma segurança financeira, eu já tenho uma formação, eu já estou conseguindo algo, né? Já estou transformando a minha carreira. Tá construindo uma carreira. Então, assim, mas ao mesmo tempo, sabe, aquela coisa vazia, sem propósito. E aí eu me peguei pensando muito, refletindo muito. Eu falei, gente, mas o que eu quero, né? O que vai acontecer? E nesse momento, né, dessa virada de chave, eu tinha, né, o meu pai em Brasília com os cavalos, mas era algo que já estava distante, né, assim, distante porque a gente vai mudando as nossas prioridades, né? Sim. Com o tempo. Se dedicando à faculdade, ao novo trabalho. Né? São outras coisas que a gente vai priorizando. E aí, depois de um tempo, o meu pai falou, Pérola, vai ter um curso de ecoterapia aí no Rio. Você não quer fazer? E como eu sempre, né, gostei do cavalo e tudo, eu falei, vou fazer. Por que não, né? Por que não? E aí fiz esse curso básico em ecoterapia, que foi em Campo Grande na época. E no meio disso tudo, eu estava me mudando para uma área mais rural, em Vargem Grande.
Porque você já tinha saudade da natureza? Não, foi mais por uma questão de mudança financeira mesmo. A gente morava na Zona Sul e aí a gente via que estavam, assim, os aluguéis, né? A vida na Zona Sul estava bem cara. Eu e a minha mãe na época, né, que eu morava com ela, a gente estava com 2 cachorros de raça grande. Um eu trouxe do Rio Grande do Norte, que era filhotinho. E cresceu muito. E cresceu. O outro, a minha mãe, um garoto bateu na porta falando que não podia ficar, que o pai dele ia expulsar ele de casa. E aí minha mãe se apaixonou pelo cachorro. Os 2 cachorros que chegaram nas suas vidas. Exato. E aí a gente ficou com 2 cachorros gigantes num apartamento. Falamos, gente, não. Vamos, o que dá pra fazer com isso? Uhum. E aí a gente sempre gostou desse ambiente também, eu e minha mãe, né? Mais rural, mais de casa. Achamos casa. Uma casa confortável para os cachorros, pra gente. Financeiramente também ok. Então, nos mudamos. E desde então, eu comecei a fazer um trabalho voluntário num Aras, que tinha lá perto. Ah, e aí esse trabalho voluntário, esse curso que te indicou esse trabalho? Não. Ou foi... não. Você que foi procurar, então. Então, foi assim. Eu trabalhava nesse restaurante. Aham. Me mudei para Vargem Grande e continuei nesse restaurante. Tá. No meio disso, conheci esse Aras, que tinha esse trabalho de ecoterapia. E eu fui, assim, de voluntária, sabe? Eu falei, olha, eu amo isso, amo cavalo. Posso ajudar de alguma forma? Conversei. A dona, né, do serviço na época falou, olha, eu preciso que você tenha uma especialização. Na época, eu comecei lá como voluntária e busquei a especialização. Em paralelo, veio esse curso da Ande Brasil, que era da ecoterapia. Então, eu fiz esse curso, depois me especializei num curso de equitação para ecoterapia. E aí as coisas foram começando a tomar um outro rumo. Na sua vida foi aparecendo sinais de que era para você a oportunidade se dedicar mais ali, né? Exato. Aí no meio disso eu conheci o meu marido. O nome dele é Felipe. Sabe, Felipe é amante dos cavalos. Então ainda até o nome do marido. Exato. Tem a ver. Gente, o universo vai conspirando a favor, né? Quando a gente... É isso, a gente sai da nossa zona de conforto, busca algo que a gente, assim... que a gente vê que a gente precisa, né? Vai emanando aquilo. Exato. Eu via que eu não estava satisfeita onde eu estava, no lugar que eu estava, do jeito que eu estava. Aproveitei, arrisquei, né? Porque a gente tem que se arriscar. Me arrisquei, joguei tudo pro alto, literalmente. E falei, tá, vou me dedicar a isso. Você largou o trabalho lá do restaurante? Exato. Aí o que eu comecei a fazer? Eu já estava, assim, para fechar esse ciclo, nesse trabalho. Aí comecei a trabalhar. Pela manhã eu ficava nesse Aras, já tendo uma remuneração baixa, mas tendo. E à tarde eu trabalhava no restaurante. Tá. E no meio disso, eu conheci... Ainda tinha especialização. Ainda tinha especialização, mas beleza. Isso aí rolou. No meio disso, no restaurante eu conheci o Zeca Pagodinho. E aí, ele foi uma pessoa que, assim, abriu a primeira porta pra minha empresa. Pra surgir, pra nascer a empresa, Pra nascer a empresa? Conta como é que foi isso. Ele viu que eu tinha saído, né, do restaurante para fazer esse curso de especialização durante um tempo. Ele era frequentador do restaurante? Isso, era assíduo do restaurante. E aí, um belo dia eu não tava, né, que eu fiquei uns 15 dias fazendo esse curso de especialização. E ele falou, eu fiquei sabendo de um curso que você foi fazer, como é que é isso? Aí eu expliquei sobre a ecoterapia. E ele falou, poxa, vamos fazer isso lá em Xerém, eu tenho sítio, eu tenho cavalo, eu tenho recurso, vamos? Aí eu falei, vamos. Que legal! E aí começou a nascer a ideia do Equipérola, né? Que é a empresa. Sua empresa hoje é a Equipérola. Isso. E começamos lá em Xerém, com esse projeto social, na verdade, para atender pessoas carentes e PCDs, né? Pessoas com deficiência. E aí o projeto foi acontecendo. A empresa, né, o meu marido foi dando força pra gente criar a empresa, pra botar pra frente. E aí surgiu, né, de fato, a empresa em Vargem Grande, que aí a gente começou a ver que tinha público pra isso em Vargem Grande, né, não só em Xerém, onde era o projeto social. Então você criou uma empresa pra atender as demandas de Xerém e de Vargem Grande. Do lugar que você já trabalhava antes. Isso. Na verdade, eu trabalhava nesse lugar
E aí comecei a ver que tinha uma demanda particular mesmo, sabe? E aí, só que dentro da saúde, né, desse público PCD, a gente precisa ter nota fiscal, né, comprovar que aquele praticante está realizando a terapia, para que os pais consigam dar conta, né? Porque financeiramente é inviável você conseguir dar conta de tantas terapias Imagino. dentro desse público, né? Então, a gente viu a necessidade, viu... Mas você disse de nota fiscal porque o governo tem o plano de saúde... Isso, então, dentro todas as áreas da saúde, né, principalmente esse meio da reabilitação, a gente precisa entrar com um recurso para que o responsável possa... Conseguir reembolso, é isso? Conseguir o reembolso. Ah, legal. Né, porque através do reembolso, ele consegue sustentar aquelas terapias todas, que são incansáveis, né? Quando a gente fala de um diagnóstico de um autismo, ou da trissomia 21, ou qualquer diagnóstico que seja, que a gente vai encarar uma vida de terapias, né? Eu falo isso porque, além disso tudo, eu sou mãe, né, do Pietro, que tem síndrome de Down. Então, a gente vive, né, essa rotina de clínica, terapias. Então, aí a gente entra, né, num outro mundo. Qual a idade do Pietro? Ele tá com 2 anos e meio. 2 anos e meio, que amor. Então, a gente entra, né, num mundo de fonoaudiologia, pedagogia, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Você já trabalhava com tudo isso antes do Pietro nascer. Que loucura, né? Muito louco, né, como a vida é. Ele escolheu você a dedo. Foi, a gente, assim, todo mundo fala, né, Pérola, que sorte a do Pietro ter nascido, né, na família de vocês. Eu falei, gente, mas ninguém tem noção do quanto que a gente também tem sorte de ter ele, porque a gente aprende tanto e, assim, ele trouxe tanta coisa pra nossa vida. E olha que ele só tem 2 anos e meio. Mas eu fico até emocionada. Quais estão sendo as coisas que você tem mais aprendido? Sobre a gente desmistificar essa questão do que a gente espera, né? Quando a gente pensa num filho, a gente idealiza aquele filho. Verdade. Assim como tudo na vida, né? A gente acaba idealizando um pouco da nossa profissão, de como a gente quer ser, o que a gente quer fazer. As pessoas que a gente conhece, né? E aí, o Pietro, ele trouxe muito sobre a gente amar, de fato, da forma que a pessoa sabe? Sem querer mudar aquilo. Porque a gente, às vezes, vive numa competição, num ego de, ele já fala com 1 ano, ele já anda com 9 meses, sabe? Fica uma corrida, assim, Uma corrida. E quando a gente deixa isso, né, fluir de uma forma mais natural, mais leve, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele sobre persistência, sobre o amor incondicional mesmo. Sobre a deficiência, que não é um limitador, né? Não é algo que vai incapacitar ele de ter uma qualidade de vida, de ter bons amigos, enfim, de ter experiências uma vida plena. De vida, né? E é incrível, assim, porque a gente não acelera, sabe? Não atropela os processos. E aí te traz para o momento presente, né? Exatamente, me traz para o momento presente. E uma coisa muito linda também é que, como ele nasceu com a trissomia 21, a gente tem a oportunidade de acolher também, não que a gente não acolhesse, né? Mas hoje eu, como mãe atípica, inclusive, eu consigo também acolher mais esses responsáveis que estão na nossa empresa, que estão hoje com os praticantes que a gente tem na ecoterapia. Porque a gente vive uma rotina, né? Eu, meu marido, a nossa equipe, a gente atende público PCD e a gente tem que dar, mais do que tudo, suporte para essas famílias, né? Porque não só o praticante precisa da gente, mas aquela família inteira. É verdade. E quando a gente participa, a gente vivencia um pouco dessa rotina
que é exaustivo, né? Você tem um filho onde você não é simples, assim, eu boto meu filho na creche, eu boto meu filho na escola. Tem que acompanhar tudo. Você acompanha, você quer o melhor para ele. Você se preocupa. Você se preocupa com tudo, né? Deve também sempre estar pesquisando qual que é uma, digamos, às vezes, uma nova técnica que nasce, né? Sim, os melhores médicos, alimentação, né? A gente fica assim, abre um mundo que a gente às vezes desconhece. E então foi uma oportunidade, né, da nossa família como um todo, assim, de abraçar ainda mais essas famílias que a gente recebe. E isso foi muito especial na minha vida, porque antes de ter o Pietro, eu encontrei meu propósito de vida na ecoterapia, me sentindo útil, transformando as vidas de outras pessoas. É um propósito muito lindo. É um propósito muito lindo e, assim, me completa, sabe? É algo que me motiva, me preenche, me dá força, sabe? É algo que eu nunca vou esquecer, que é isso, assim, eu, quando estava começando nesse nicho, tinha uma mãe com um filho já pesado, a mãe baixinha, sabe? Magrinha, carregando um filho cadeirante, era paralisia cerebral. E ela, assim, segurando ele, não sei com que mão, e na outra mão com vários bolinhos, sabe? Para a equipe toda de ecoterapia. E ele falou, eu trouxe aqui um bolinho para vocês. E eu falei, gente, olha isso. Assim, é uma mãe. Não tem como não estar cansado, gente. Assim, a gente vive uma rotina cansativa. Porque a gente pensa no melhor pro nosso filho o tempo todo. Só mentalmente isso já é cansativo. Por mais que seja amoroso, né? A gente não é só romantizar. É a gente mostrar os dois lados da moeda. Isso é importante. E aí, quando a gente vê um gesto simples desse acontecendo, e é tão rico ao mesmo tempo, você começa a dar valor a pequenas coisas que, às vezes, você tá tão bitolado naquela vida automática e de correria porque tá atrasado pra tal coisa e porque não tem tempo de almoçar. Você às vezes, nem sente o cheiro da sua comida. E aí, você vive, assim, outra realidade totalmente diferente. Passa a dar o peso certo devido pras coisas, né? Cara, é uma honra, sabe? Poder vivenciar isso, poder ter a oportunidade de fazer a diferença para essas pessoas e de ter esse reconhecimento, né? Porque é um reconhecimento. Um reconhecimento imenso. Imenso, né? Você vê que você tá sendo vista, como terapeuta no caso, por uma mãe que tá ali cheia de outras necessidades e demandas e tá te vendo também, sabe? O É lindo bolo que ela tá isso. dando é tipo, nossa, eu tô me sentindo acolhida, vista, tô sentindo que o meu filho tá, sabe, confio no lugar que o meu filho tá. E esses gestos são rotineiros no nosso mundo, porque é isso, a gente vive num mundo onde as pessoas entendem que menos é mais, sabe? E que, às vezes, o que é um pai que tá ouvindo o filho chamar ele de papai, o outro pai que tá ali com a gente tá há 10 anos esperando o filho falar papai, né? Um filho, às vezes, tem dentro do autismo uma criança que tá com 10 anos e não fala. E o pai vai amar, vai receber amor de outras formas, mas ele não vai ouvir papai. E assim, tá tudo bem, são as formas de você amar, de você expressar e de você se redescobrir, né? Então, eu acho que antes do Pietro chegar, a gente já oferecia muitas coisas boas. Com a chegada do Pietro, a gente conseguiu entrar mais nesse universo atípico. E, assim, é só agradecer, sabe? Por ter a oportunidade de ter ele com a gente. É muito bom, assim, poder fazer a diferença e, através dele, chegarem pessoas maravilhosas nas nossas vidas também, porque em momentos muito desafiadores, o Pietro sempre dá um jeito, né, de trazer um sorriso, de trazer alguma situação, ou de trazer alguém, sabe, que chegou através dele, porque por algum motivo ficou sabendo, né, das questões dele, das necessidades dele, do nosso trabalho, e uma coisa puxa a outra, sabe? Hoje a gente está vivendo, né, um desafio, que é a leucemia dele. Tá com leucemia? E descobrimos em fevereiro. Estamos aí no final do tratamento de quimioterapia venosa. Mas, assim, é outra realidade, né? Assim, acho que Deus mostra, assim, todo o tempo pra gente que é uma caixinha de surpresa a cada momento, né? E uma das coisas que eu aprendi com isso também é que eu principalmente, vivia uma autocobrança
né, de oferecer o melhor para ele, justamente por esse boom de estímulos que eu te comentei, Aham. da primeira infância, e de a gente ofertar, né, tanto o ambiente natural quanto as terapias. Se você já tem essa preocupação com o seu trabalho, imagina com o seu próprio Sim, filho, né? E aí a gente vai querendo, né, fazer de tudo para que ele tenha o melhor. E ao mesmo tempo, eu me via também numa autocobrança absurda, sabe? De horário com clínica, de chega em casa, sai de casa, almoça, vai correndo. E tava uma coisa assim um pouco maçante, sabe? E aí quando a gente descobriu, quando fechou o diagnóstico para leucemia, Como é que vocês descobriram? então, cara, muito rápido, assim, muito do nada. Num dia, Pietro tava normal, andando, correndo, brincando, pra lá, pra cá, como sempre. E no dia seguinte, não queria pisar no chão, só queria colo, colo, colo. Ficou bem enjoado, assim, reclamava por tudo, como se estivesse, assim, bem irritado, com alguma dor. E aí foi um dia que eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu vi que as perninhas dele estavam com uns pontinhos vermelhos. E aí eu falei, ai, tem alguma coisa estranha e tal. E aí no dia seguinte, a gente levou, a gente esperou esse dia passar, né, pra ver se ele ia melhorar. No dia seguinte levamos na emergência porque não tinha melhorado. E aí na emergência faz o exame de sangue, vê que as plaquetas estão muito baixas. Isso já é um sinal de que tem alguma coisa que está muito errada, né? Então a gente cogitou dengue, cogitou doença autoimune. Mas aí ficamos uma semana no hospital, Você foi internado uma semana? Uma semana. Fazendo exame? Fazendo exame para ver o que é para fechar algo. Aí fomos transferidos para outro hospital, que é mais especializado em câncer, na parte oncológica. E aí fizeram um aspirado de medula, né? Que na verdade, ele tem que ficar sedado e tiram um líquido aqui da coluna cervical. E aí, nesse exame, apontou para leucemia, né? E aí a gente ficou 30 dias internado no hospital. Direto, assim. Isso em fevereiro desse ano. Ficamos o mês todo de fevereiro até o final, assim, até meio de março. A gente ficou internado, porque, enfim, tem que fazer. Aí começa, né? Um tratamento intensivo, assim, brabo, pesadíssimo. Você vê o seu filho tomar agulhado o tempo todo, faz muitos exames, assim, é uma coisa atropelada. Quimioterapia rolando, exame de sangue que tem que ser feito, acesso profundo, enfia um negócio aqui, ele fica com um caninho pra fora da veia. Assim, são coisas que nenhuma família tá preparada pra passar, nem deveria passar, porque é algo que é isso, né? É seu bem mais precioso, passando por uma situação muito complexa. Que você não pode controlar. Não posso controlar nada. Não tem dia, não tem hora. É isso, é tudo assim, você vive realmente, literalmente, uma hora de cada vez, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. E ele com 2 anos e meio, então é pior ainda, porque ele não sabe falar. Tudo com veia, né? É mais difícil, porque é uma veia muito pequenininha. Então, os acessos são complicados. Enfim, mas isso tudo para falar que no meio disso tudo, que eu entendi, né? Que nem sempre essa vida corrida, né? Que eu tava correndo por ele, inclusive, né? Vai ser o mais saudável também. O quanto... Nesse momento que a gente está de tratamento, né? Entre os intervalos de quimioterapia, que a gente tem esse respiro em casa, eu fico pensando, caramba, que lindo a gente poder viver o momento presente, porque é isso, amanhã a Deus pertence, né? Aquela frase famosa. E hoje eu não me cobro mais essa demanda, essa cobrança de ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tem que correr para conseguir. Porque mais importante do que isso que eu me deixei levar é poder ter tempo de qualidade, né? Presença. Né, voltando nesse assunto de conseguir estar presente. Então, olhar no olho dele, poder fazer uma brincadeira com ele, poder estar ali com aquele tempo, me dedicando exclusivamente a ele. Que é isso, né? Muitas vezes a gente está no celular ou está fazendo outras coisas e esquece que esse é um momento único, né, para aquela criança.
que vai A passar. vida mais importante é ter um momento com você. Mais do que a pressa de levar de um lugar para outro. E é isso, assim, ao invés de, poxa, ele tá tirando o cochilo, pra que eu vou acordar ele pra levar pra uma terapia, sabe? Por que não, nesse dia, falar, não, tá tudo bem, não vou levar ele pra terapia, mas eu vou dar outras oportunidades de estímulo, né? Então, acho que independente, né, da deficiência, de diagnóstico, da correria do dia a dia, porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa Agenda, personalidade, nossa né? personalidade. A gente tem a nossa essência, né? A gente como mulher, a gente como... Você também é a pérola pessoa. mulher para além de todas as suas funções, né? Exatamente. Então, é muito difícil você administrar tudo Muito. isso, né? Você ser empresária, você cuidar da casa, você cuidar do filho, você cuidar de você. E acaba que o cuidar de você fica em última... Fica lá, né? Fica jogado no canto. E isso também é uma zona de conforto, né? Porque a gente vai se permitindo estar naquele lugar. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, olhar aqui, acho que de fora um pouquinho, né? Sair desse papel de protagonista e olhar de fora. Caramba, o que você tá fazendo? Tá legal isso? Não tá? E a gente se dá essa oportunidade de sair dessa zona de conforto. Né? Porque às vezes é isso, tá cômodo que eu digo, tá tudo bem, entender. tá assim. Sei lá, exemplo, eu não faço esporte porque eu não gosto. Então tá tudo bem, eu vou continuar nessa inércia. Mas a partir do momento que a gente começa, poxa, eu acho que eu vou fazer um esporte para ter mais energia, é algo que eu não gosto de fazer, mas é algo que eu sei que vai ser bom para minha saúde. Mas nem sempre a gente consegue sair dessa bolha, né? Ainda mais quando você tem todos os motivos super racionais para justificar você não fazer. Sim, exato. Mas é preciso, sabe? E isso é uma coisa que, graças a Deus, assim, o meu marido tem muito disso. Então, ele acaba me puxando. Vamos dar uma volta a cavalo? Vamos fazer tal coisa? Vamos pedir pra sua mãe ficar com o Pietro e a gente, sei lá, vai ter um momento de casal? Isso é importante então, também. Então, isso é muito importante, né? A gente não esquecer que, para além da mãe, para além do diagnóstico, para além da ecoterapia, existe a gente quanto ser humano. E que se a gente também não estiver bem quanto ser humano, a gente não vai poder proporcionar nada de bom, né? Pra quem a gente está atendendo, pra quem a gente ama. Ter o nosso autocuidado é essencial para todas as pessoas pelas quais a gente é responsável, né? Exatamente. Acho que é uma coisa comum das mães não verem isso. E acho que mãe... O que eu mais ouço, eu não sou mãe, não posso falar, né? Mas o que eu mais ouço é que, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todo mundo sente... As mães se sentem muito culpadas por olhar pra si, né? Sim. E acaba que o olhar pra si te torna uma mãe melhor também, né? Então é importante que você se permite cuidar de você também. Eu acho que o importante é isso, é a gente enxergar, sabe? Que existem outras possibilidades, que existem prioridades, e que nem sempre a gente vai conseguir, né, cumprir tudo que a gente gostaria. Mas que é importante a gente ter essa consciência para que a gente possa evoluir, né? Afinal de contas, eu acho que mais do que tudo a gente está aqui para evoluir. Eu concordo. E é isso. Mais uma vez, o Pietro, né, nesse contexto todo, trouxe muito essa percepção, né? Do que eu me peguei muito, sabe? Pensando, caramba, por que tudo isso, sabe? Por que tanta dor? Tão cedo, né? Com tão pouco tempo. E ao mesmo tempo, eu falo toda hora isso pro Felipe. Eu falo, cara, ao mesmo tempo que a gente tá passando por tanto desafio, sabe? Tanta luta, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo. E também graças ao Pietro, sabe? Então, Deus, assim, não falha. A gente tem a oportunidade de aprender com a situação, seja ela positiva ou negativa, e assim, e levar isso de forma leve ou não, né? A gente vai escolher como a gente vai levar isso. Eu podia estar, sei lá, tá triste, tá toda hora reclamando da vida, inconformada, sem saber se o meu filho vai estar vivo amanhã ou não. Claro que isso existe, né? A gente tem um medo, a gente só não pode ser tomado por isso, sabe? E quando eu vejo o Pietro, né, daquele tamanho, e rindo, feliz, brincando, sabe? Assim, eu olho, eu falo, cara, é isso que dá força, é isso que motiva. Assim, a pureza, sabe? Da criança, é a força de vontade, é a leveza de levar a vida,
mesmo que com as circunstâncias, né? A gente aprender que é possível, né? Ser leve, que é possível ser feliz em meio ao caos, que é possível dar conta da dor e optar por ter alegria, né? No meio dessa turbulência toda. E é isso, são fases, né? Que a gente passa, que cada um tem a sua história, tem as suas questões para passar. E a gente tem que tirar o melhor disso, gente, porque senão a gente não evolui, né? A gente não transforma. Pérola, esse seu olhar para o mundo é muito inspirador para as pessoas, porque as pessoas às vezes não conseguem ter esse olhar, mesmo com desafios pequenos, né? E eu tendo a pensar que é muito questão da sua espiritualidade, né? Eu sinto que você é muito evoluído espiritualmente. E você falou de Deus, você cultiva. Como é que você cultiva a sua espiritualidade? Como é que você cultiva esse seu olhar para o mundo? Você já era assim antes? Olha, isso é muito... Tem muito a minha mãe, né? Minha mãe, ela é muito espiritualizada, então ela sempre trouxe muito de tudo, sabe? Nunca foi essa pessoa engessada. E o meu pai já é o outro lado da moeda, que é mais... Ele é católico, né? Então ele sempre trouxe muito dessa visão católica, que também é algo que eu prezo, que eu acredito. Mas independente de religião, né? Eu acredito muito em Deus, né? Que existe... E que graças a ele que eu tô onde eu tô, né? Que eu conquistei todo o meu propósito de vida, que nem todo mundo consegue, né? Se sentir tão realizado quanto eu me sinto. Mas eu acho que eu escolho, sabe, acreditar. Eu sinto, eu converso, eu oro. Então, hoje eu não consigo estar tão presente, né? Porque até por conta do Pietro, né? Não dá para eu ficar indo para muitos lugares, fechados, inclusive. Mas eu acho que é importante a gente ter uma fé, sabe? Uma crença, algo maior, sabe? Porque não tem como, gente. Só o fato do papo que a gente teve de falar da natureza e de que a gente é isso, assim, não tem como. Eu concordo 100%. E eu acho que o nosso propósito está muito ligado costuma estar muito ligado ao nosso maior desafio. Porque é que nem eu acho que tem a ver com que nem você falou da planta que espelha oxigênio e que a gente espelha gás carbônica. Assim, o desafio ensina a gente e o que a gente aprende com ele, que a gente consegue botar no mundo e ajudar outras pessoas com os desafios das pessoas. E o fato da gente aprender com os nossos desafios, eles dão esse senso de propósito pra gente, que faz a gente conseguir encarar eles melhor também, porque dá sentido pra tudo que a gente tá passando, né? É isso, assim, eu acho que sempre vai ter um sentido lá na frente, né? A gente, muitas vezes, eu já me peguei muitas vezes antes de encontrar meu propósito de vida, né? Eu já me questionei muito, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu sirvo, sabe? O que eu vou trazer de bom pro mundo? E hoje eu olho e falo, caramba, graças ao meu questionamento e graças à minha persistência, né? Eu alcancei algo que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu nunca me imaginava uma empresária, nunca me imaginava trabalhar com ecoterapia e nem morar onde eu moro. Sabe, são coisas que eu imaginava assim, ser feliz, né? Ter uma família, mas assim, nunca nesse nível, sabe? De ter conquistado tanto. E tanto no sentido mesmo de valor. Não é valor financeiro, né? De valor... De que preenche a sua vida. Exato, são subjetivo, né? É um valor subjetivo. É um valor subjetivo, mas é o que mais importa no final do dia, né? É o que mais importa, gente. No Dia dos Pais que passou agora, eu tava falando pra nossa família, que a gente conseguiu fazer um encontrinho com a família e com o Pietro junto. E eu falei, gente... Valorizem, assim, para as pessoas, né, para todo mundo. É normal você encontrar com seus amigos, você ter um momento assim em casa ou num shopping, fazendo qualquer coisa. Mas aquilo me marcou tanto, porque a gente estava, né, desde fevereiro sem encontrar família direito. E aí poder ter a oportunidade de estar com um grupo maior, né, de pessoas que a gente ama do lado, passando por toda essa luta com o Pietro, né, durante a leucemia, porque por conta
da quimioterapia, a É gente... que tá com imunidade baixa, vocês Isso. estão em contato direto, vocês não podem correr risco de passar alguma... Exato. E agora ele tá numa fase com imunidade alta. Ai, que bom. Porque a quimioterapia que ele fez não atacou a imunidade em si. Ele respondeu bem a essa quimioterapia sem cair a imunidade. É uma outra... Não é mesmo... A quimioterapia, ela tem medicações diferentes. Tá. Então, essa medicação que ele fez da última vez não derrubou essa parte dele, Entendi. né? Da imunidade. Derrubou outras coisas, a parte gastrointestinal, fez ferida na boca. Mas a imunidade a gente ficou tranquilo. E graças a isso a gente pôde, né, ter esse momento junto, de confraternizar, de estar com a família. E no dia eu chorei tanto, porque eu falei, gente, uma coisa que é tão óbvia, tão normal, mas que pra gente é um presente, sabe? É um presente de poder estar ali, de poder das pessoas poderem ver o Pietro, dele poder ter contato com tanta gente. E às vezes a gente normaliza tanto que a gente deixa de dar valor, né, ao simples. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que se inspirar, né? A gente vai trocando né, as vivências, as experiências de vida e vai vendo que, assim, que cada dia é, de fato, um milagre. Sim. E que cada oportunidade é uma oportunidade, que cada gole de água que você toma, cara, isso é para agradecer, sabe? Porque se você tá aqui, você tá tomando esse gole de água, você tá vivo, você tá bem, você tá conseguindo respirar. Então, assim, isso já é, assim, é milagre. É um privilégio. É um privilégio. Sempre o pessoal fala bastante na academia, tá pago. Não. Pra vocês assim, isso é privilégio. É privilégio. A gente ia fazer só pelo fato de a gente poder fazer, porque não é uma penitência que a gente paga por comer o que gosta, né? E ver o privilégio das coisas pequenas, eu sinto que é o único caminho possível pra gente se sentir feliz e em paz. Uhum. Porque muito das pessoas estarem ansiosas e tal, agoniadas, eu acho que é por não conseguir estar no momento presente, de, tipo, experienciar a vida, né? O tempo todo tá pensando no que vai vir a acontecer. Uhum. E também um olhar pra dentro de si que só angustia. Porque você falou da sua vontade desde sempre de como é que eu tô impactando o mundo. No meu Instagram, a gente tem falado muito sobre maturidade emocional, aí eu abro caixinha de pergunta. Eu acompanho lá. Muito bom. Muito bom, eu fico feliz. E vira e mexe quando o pessoal fala de que eu tô travado, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu só o que. Eu sempre falo pra mudar o foco, tipo, para de pensar em você, passa a pensar o que você pode ajudar as pessoas. Uhum. Porque aí tudo flui. Se você tá fazendo quando a gente tá pensando em fazer uma coisa só pela gente, aí a gente fica mais agoniado, como é que vão pensar da gente e tudo, e fica meio travado. Agora, quando você tá fazendo pelo outro, você não vai deixar você atrapalhar o que você tá podendo oferecer pro outro. Então você vai correr atrás, você vai empreender, você vai fazer o que tiver que ser, porque é pra uma coisa maior do que você. E que é isso, né? Assim, realmente você tira... Você olhando pra você sempre vai estar insatisfeito, porque você vai sempre, de alguma forma, querer algo diferente, né? Até mesmo uma filmagem, você tá se filmando, você vai falar, ai, não, esse vídeo não ficou bom. Não, calma aí, deixa eu fazer de novo, peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Então, você sempre vai estar preocupado, né? Assim, em se satisfazer. E quando é pro outro, não, né? Você quer satisfazer o outro, né? De uma forma positiva, impactante, e que acaba que traz uma sensação maravilhosa, né? Gente. Faz tão bem quanto. E eu acho que também ajuda a ter um senso de urgência e cortar o perfeccionismo, que eu acho que é muito do que você falou que tá aprendendo. Eu gostei do que você falou em relação a estar aberto, tipo, digamos, todo mundo tem que ter a sua agenda, né? As coisas que você quer resolver, mas não de forma para te guiar e não para te engessar. Porque se chegou naquele momento você sentir que é pra não interromper um cochilo, você tem que poder ter essa flexibilidade sem achar que tá fazendo uma coisa de errado. Faz parte também, né? Exatamente. Isso acho que é uma das grandes lições, sabe? Com tudo isso. Aprender que tá tudo bem a gente não ter o controle. E
Até porque parênteses, se você não aprender a lidar com isso também, você não vive, né? Tipo, não Porque tem o controle como. não existe mesmo, Não né? existe mesmo. Ainda mais, né, na doença, cara. É isso, assim, hoje tá tudo bem, amanhã pode estar tudo ruim e caramba, você fica assim o tempo todo. Mas, assim, tá tudo bem se não rolar, se não der certo o que você pretendia fazer, que não vai sair daquele jeito. E que pode ser tão bom quanto, sabe? Assim, ao invés de você acordar um cochilo para ir para uma terapia, você pode aproveitar que ele vai dormir mais, vai acordar melhor, mais bem disposto. E você, inclusive, pode fazer alguma atividade que vai beneficiar ele também, né? E que vai ser uma troca com você, que é melhor ainda. Até porque o ponto de tudo é viver bem, poder viver tipo, da melhor forma possível e justamente o vínculo de vocês, né? Uhum. Então, se viram um estresse, se viram uma coisa e se perde o senso do que tá fazendo aqui e agora, aí não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí aí vem o estresse, a irritação, a falta de comprometimento com você mesma, sabe? O que mais importa, né? Exatamente. Então, assim, é isso, sabe? É focar que tá tudo bem se não der certo ali, porque tem outra coisa melhor te esperando, sabe? As portas se fecham para outras se abrirem, inclusive, né? Isso vale para tudo na vida. Se eu, por exemplo, não tivesse fechado a porta do restaurante, eu não teria encontrado o meu propósito de vida. Então, assim, até que ponto, até que custo vale a pena você ficar alimentando algo que não tá te trazendo o que você tá sentindo que poderia estar trazendo, né? E a fé entra muito nisso, né? De você confiar. Tem uma frase que fala, né? Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Tem, né? Até um desenho, assim. Realmente é isso. Porque se você não confiar, nada... As coisas não... Você não permite com que as coisas aconteçam, né? É verdade. E também a nossa conexão com Deus, o quanto a gente trabalha a nossa intimidade com Deus e a nossa confiança em Deus, acho que ajuda a... Não é sofrer menos, mas é lidar com os desafios com mais serenidade, né? De fato. Eu, assim, falo por... Acho que foi uma das piores experiências, né? Ter esse diagnóstico do Pietro. E... No início, assim, foi muito desafiador. Muito, assim. Eu questionei, eu briguei com Deus, eu fiquei muito chateada. E aí depois eu falei assim, cara, se eu não tiver ele, eu não vou ter nada. Porque, assim, eu não vou ter de onde tirar força. Nessa hora, assim, não basta amigo, marido, nada, assim. É você com Deus. E, assim, foi uma hora que eu falei, gente... Eu não quero carregar esse peso sozinha, eu não quero. E eu toda hora pedindo ajuda, eu falei, gente, Deus, me ajuda. Me carrega no colo, me direciona, carrega isso comigo, torna isso mais leve. E assim, parece que foi ontem que eu tava conversando isso tudo com ele. E aí as coisas, sabe, um dia de cada vez, aí foi me tirando a ansiedade, foi me tirando a dor, foi me trazendo mais paz, foi me mantendo no momento presente, sabe? E aquilo me proporcionou tanto equilíbrio, assim, sabe? Me deu tanto chão, me deu tanto... me deu, assim, uma força que eu não tinha de onde tirar. Tiveram momentos que eu falei, caramba, hoje eu não aguento mais, não tem de onde tirar mais força no meio do CTI. E aí, quando eu vi, tinha acabado o dia, eu falei, obrigada. E aí, realmente, assim... Sem ele não tem como, sabe? A gente tem que confiar. Obrigada. Obrigada por compartilhar, Carol, porque é realmente muito poderoso tudo que você está compartilhando. A sua trajetória é muito especial. A gente estava até falando com a Mônica, como a Pérola, uma pessoa iluminada, assim, muito especial mesmo. E eu tenho certeza que você está compartilhando isso vai acolher muitas
mães, muitas pessoas, muitas famílias que passam por coisas parecidas. E eu isso tudo também, né? Eu tenho compartilhado um pouco da história no Instagram. E o legal é que a gente tá alcançando muita gente, sabe? Muita gente que não tem nada a ver com isso, assim, não passa por nada, né, de doença, graças a Deus. Mas assim, tem muitas mães que estão acompanhando e que falam, cara, Pérola, graças à sua história, né, através da sua história, eu valorizo cada momento com meu filho, porque antes assim, tem relatos de mães de gêmeos, inclusive, fala, eu tava desesperada. Eu ficava reclamando o tempo todo e agora eu ouço você falar e eu só penso, obrigada, sabe? Eu só agradeço, porque, de fato, às vezes a gente tá reclamando, né, de coisas que a gente tanto quis, ou a gente tá, assim, preocupado com coisas que não são tão necessárias, tão prioritárias, né? E que tira o foco do que realmente importa. E que tira o foco. Então, a gente tem que sim, sabe, tá atento a todo momento, tá grato pelo que a gente tem. E é isso, sabe? Poder transformar de alguma forma, né, a vida de outras pessoas. É verdade. Assim, a minha experiência com criança, basicamente minha sobrinha. Eu brinco que a última criança que eu lidei antes dela fui eu mesma. Mas aí já aprendo tanto, então ainda mais em outras. Aprendo tanto justamente isso, de momento presente. Porque a criança não tá ligada no telefone, né? Não tá. Ela não tá, tipo, entendendo por que você tá aí mexendo numa tela e... Não, e ela quer atenção, né? Ela pede atenção. Ela fica ali o tempo todo até conseguir algo, né, seu? E eu vejo ela... Assim, eu vejo ela com uma certa frequência, mas como ela mora fora, e cada vez que eu encontro ela de novo, é outra criança. Então, muito rápido. Então, tipo, quando eu tô com ela, eu tenho que ver que eu tenho que aproveitar essa criança que tá ali, porque depois vai ser outra e tudo bem, né? Que a gente se despede de uma pra ter outra. E a gente também, né? No final do dia, a gente também vai mudando, vai sendo outras pessoas, vai outra pessoa, né? Acho que todo dia a gente se despede de quem a gente é hoje pra ser quem a gente é amanhã, e eu acho que abraçar esse movimento é valioso também. Você falou que você está compartilhando mais nas suas redes sociais? Sim, sim. Ai, que ótimo. Eu conto assim, acabou naturalmente, né, também. A gente teve que se afastar, né, mais da ecoterapia, então acabou que a gente começou a falar um pouco da leucemia, falar do Pietro, de como ele tá, né, respondendo ao tratamento. E aí a gente vai misturando um pouquinho de tudo. Muito bom. Né? É bom que, de alguma forma, impacta, né, outras pessoas, outras famílias. E é isso, assim, fazer a nossa parte, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, porque a gente veio pra alguma coisa, né? É o mínimo e é tudo também. Sim. É o mínimo e o máximo que a gente É verdade. Não é todo mundo que se sente confortável, né, em expor ou em compartilhar, né, algumas situações. Mas é muito poderoso compartilhar, tipo, digamos, com certeza você tem o feedback de várias pessoas que se sentem impactadas diretamente. E tem infinitas outras que nem vão, tipo, te mandar uma mensagem, não vão comentar, mas e que tá impactando. Isso é muito positivo, assim, porque de alguma forma a gente tá conseguindo, né, transformar, e até mesmo porque, assim, independente mesmo com a leucemia, a gente ainda tem a questão da síndrome de Down, né? Então, acaba que a gente pode trazer mais empatia mesmo, né? Consciência. Mais consciência, né? Sobre o mundo atípico, né? Sobre como as famílias podem ser mais empáticas, né? Hoje, tá muito misturado hoje em dia, assim. A gente vê que o público PCD tá crescendo, né? Ele tá sendo mais exposto. Você vê antigamente você não via, né, um autista na rua, um cadeirante. As coisas não eram tão presentes assim. Hoje as pessoas elas estão se sentindo mais parte da sociedade, graças a Deus. Ai, que bom. Né? Então estão lutando para isso também o mundo tá dando mais voz. Tá dando mais voz à causa e o mundo tá tendo que também entender, né, esse outro público. Então, eu acho que é uma forma também de trazer consciência, trazer entendimento, trazer
uma nova cultura, porque também envolve, né, o cultural da sociedade, que muitas vezes acha que não sei, que a pessoa tá de má fé, ou que é um autista, mas tudo é autismo agora, né? Tem gente que fala sobre isso. Ou vê uma pessoa com síndrome de Down, fala que tem problema mental, né? Tem umas pessoas que às vezes são meio ignorantes com isso. E aí a gente traz esse conhecimento, né, pra acabar com isso, porque... Como é que você acha que cada um pode fazer a sua parte? Ou se você acha que tem instituições que podem... Como é que você acha que a gente pode melhorar isso? Olha, eu acho que, primeiro, assim, antes de ter um preconceito, antes de pensar, né, numa fala ou em algo assim, leia sobre, né? Ou então procure alguém que entenda sobre o assunto para você fazer mais parte desse mundo, né? Você entender que não é só sobre você, é sobre o outro, né? E essa coisa de não sei, nunca ouvi falar, não cabe mais, né? Porque qualquer não tem um chat Google, GPT para tirar uma dúvida. Não tem essa. E tudo bem, assim, né? Cada um tem suas prioridades, mas a gente tem que minimamente ser inclusivo. Com certeza. O que é o ser inclusivo? É receber, saber que aquela pessoa com deficiência tem o espaço dela ali, sim, e ela tem a capacidade dela. Muitas vezes, né, a gente fica, mas como é que eu tenho que agir? Mas o que eu tenho que fazer? Age naturalmente, sabe? Assim, é o normal. Se a pessoa precisar, se for uma pessoa mais velha, se ela precisar, ela vai te pedir ajuda. Ou se você se sentir confortável e quiser perguntar se ela quer ajuda, você oferece ajuda, como se fosse qualquer pessoa. Pra dar uma normalidade, né? trazer uma normalidade. E assim, e permitir com que essa pessoa faça parte, né, de alguma forma do seu meio social, né? Tô falando assim, no caso, né, se tem alguma família, né, que tem uma pessoa que tem alguma deficiência, permita com que ela convide, sabe, para fazer algo, inclua, pergunte o que ela pode fazer. Já parta do princípio que tem limitações antes de, ver, né? Exatamente, antes de dar a oportunidade do outro participar de alguma forma, né? E aí deixa o outro falar, eu posso ir até ali, eu consigo ir até ali. Exato, não tem mistério, sabe? É você só ter empatia, independente, né? Acho que se a gente for olhar pelo lado da empatia, a gente já vê tanta gente que tá impaciente, que não olha para o outro. E eu não tô falando do mundo atípico, eu tô falando, né, das pessoas entre elas, né? Às vezes você vai ali na esquina, a pessoa te atende de uma forma tão grosseira. E, na verdade, é sobre você ser humano, sobre você ter empatia. E aí, daí já começa, assim, um excelente trabalho, né? Que é um ótimo começo. É um ótimo começo. E você... Ecopérola. Equipérola. Você falou que vocês estão um pouco afastados disso, mas ela está funcionando. Funciona normalmente. Explica como é que ela está funcionando hoje e qual o público que vocês querem. Porque as pessoas estão aqui ouvindo eu quero também já fazer misterapia. Não, você já está convidada. Então... Desculpa, antes eu falei só para... quando eu era criança, o meu médico falou que eu tinha que fazer um esporte, que eu tava meio gordinho e tal, lá pros meus 12 anos. E aí eu falei pra ele, e se eu fizer a equitação? Ele falou, só vale se você for o cavalo. Ele falou que, eu não ia ter exercício em cima. Mas a gente tá falando, cansa. Então, meu médico tá erradíssimo. Erradíssimo, Na verdade, assim, a equitação, ela beneficia muito, né? A gente tá falando... Tônus muscular, inclusive, pelo que você falou. Exatamente. Qualquer pessoa, se você for montar hoje num cavalo, você que não tá habituada, né? E se você for fazer uma cavalgada, né? Que é um passeio a cavalo, assim, você já vai perceber, né? Do dia para amanhã, você vai acordar dolorida. Então, mas teve vários... Porque, de fato, você recebeu o estímulo. E aí, na verdade, a equitação, a ecoterapia, o esporte com o cavalo, ele vai sim te fadigar de alguma forma, vai sim ter um gasto energético, porque traz muitos movimentos, traz muito estímulo. E aí, claro, que são estímulos diferentes, falando em ecoterapia ou esporte. Sim. Né? Mas, de ambas as formas, vai estar tendo um gasto energético considerável. Não é pouca coisa, né?
É bastante coisa. Ele mentiu pra mim. Tá Mas desatualizado. Totalmente. Conta da Equipérola. Então, a gente tem esse centro de ecoterapia que fica em Vargem Grande, né? Lá a gente funciona de segunda a sábado, todos os dias. Domingo a gente até abre, mas é um dia off dos cavalos, então é mais assim, a gente recebe volta e meia, né? Muitas famílias vão lá pra fazer um carinho no cavalo. E fora os cavalos tem muito bicho, né? Então, a gente tem tipo uma fazendinha. Tem ovelha, tem cabra, tem pato, galinha, coelho, tartaruga, peixe, tem riacho. Então, assim, é um ambiente realmente muito familiar, sabe? Muito, muito rico de estímulo, principalmente para o público infantil, para criança. E também, principalmente, para a pessoa que quer, de alguma forma, se reconectar, né? Porque você tem esse espaço de estar ao ar livre, de estar em contato com a natureza, de estar experienciando algo que não está na sua rotina, né? Porque a maioria das pessoas não vive isso como rotina, principalmente aqui no Rio, né? É difícil. Verdade. A gente tá do lado da praia, mas não. Acaba que a gente não tem tanto essa convivência, né, com a área rural. Verdade. Geralmente você tem que fazer uma viagem, né, para um campo, para sentir o cheiro de esterco. Então são Cheirinho de terra molhada. Exatamente. Então são experiências que tem bastante. E temos a equipe, né, que está totalmente de braços abertos para receber. O espaço também é aberto. Eu brinco, né, até com os nossos responsáveis, que às vezes as famílias pagam, sei lá, ingressos, né, caros para ir num lugar desse, para aproveitar numa fazendinha da vida, num zoológico. E que lá você tem isso de graça, sabe? Dá para você ir fazer um piquenique com a sua família, se você quiser. Legal. Isso, sabe, não vai ter custo nenhum. Claro, né, a ecoterapia tem um custo, mas você participar, estar naquele ambiente é livre, sabe? Conta de como é que é, digamos, a pessoa que queira levar o filho, a filha para fazer a ecoterapia, como é que é essa equipe interdisciplinar que vai ter lá na Equipérola? Então, geralmente, a gente tem, né, durante a semana, são 2 profissionais, varia o dia, né, tem o fisioterapeuta, tem o psicopedagogo, tem o psicólogo, e no sábado, que é um dia que tem uma equipe maior, né? Porque tem uma demanda maior. Então, acaba que a gente tem muitos atendimentos e uma equipe maior que está mais completa, digamos assim. Então, a gente tem o educador físico, o físio, o psicopedagogo, o equitador, todos eles nesse mesmo dia, no sábado, né? Mas durante a semana tem essa equipe mais reduzida, mas que também está lá e que vai fazer o atendimento, né? A avaliação. Maravilha. E, Pérola, para a gente finalizar, quer deixar uma mensagem final, de repente para outras mais atípicas ou para as pessoas como um todo? Não sei. O que eu posso dizer é que se você tiver a oportunidade, né, de trocar com pessoas atípicas, de fazer com que, de alguma forma, elas se sintam acolhidas e incluídas, eu acho que é um papel muito nobre, é válido, sabe? Para receber essa família, essas pessoas. E que, de alguma forma, né, a conversa de hoje, esse bate-papo, tenha tocado, né, os corações, as famílias, que possam entender, né, que possa entrar no coração. Eu espero que seja algo que enriqueça, sabe, a vida de cada um e que traga consciência, presença e gratidão, principalmente, né? Porque a gente está aqui nessa vida, a passagem, e tem muita coisa que a gente tem que estar agradecendo no momento presente e que às vezes a gente deixa passar. É isso. O Freeway Flores é nosso parceiro. Temos aqui um buquê para você. Obrigada! Que linda! E também temos um presente da Natura. A Natura do América Shopping. Que maravilha! Espero que você goste. E diz onde é que as pessoas podem saber mais de você, suas redes, as redes do Equipérola. Então, a gente tem o Instagram, né, do Equipérola, que é de equino, pérola. Então, assim já vai achar o nome lá. E o que mais? E o meu Pérola Brownie, é Pérola, Braune, que tem, né, mais os compartilhamentos sobre o Pietro e a nossa família, a nossa rotina, enfim. Tem que acompanhar lá. E Amém. se você já chegou
E se você chegou até aqui, se inscreve também no nosso canal, que não saia daqui. Meu Instagram é @eusoumanola. E estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, com novos episódios. Muitos beijos. Tchau, tchau. Foi bom. Fiquei E feliz agora falta a sua ida lá, né? também. Eu tô louca Pô, pra eu tinha que ir. ter falado isso, né? É. Você foi também? Ah, que legal! Falta a gente botar grama lá agora, pra ficar mais bonito, né, amor? Tem lago? É, ele fez um lago agora, porra, E do que nada. máximo. Não, é porque não tinha, ele criou isso antes de ontem. Ah, olha só. Muito especial. Acho que a gente não deixou, né, de falar de nada, assim. Eu acho que não. Ó. É, literalmente. É. A gente até se perde, né? É. Minha mãe até falou, cara, acho que vocês falaram de muitas coisas. Isso é... Não, e a viagem do papo? Ah, ele tava me contando que tava numa coisa, daqui a pouco foi pra alienígena o assunto. Não, ela fez um exercício comigo de fechar o olho e tal, que eu até demorei pra voltar. É, cara, ela tem uma... Ela é... Tudo de bom. É outra dimensão.